A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso do quadro complementar do Corpo da Armada e de Fuzileiros Navais gratuitamente aqui na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas sejam postadas aqui também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas se interessam por materiais de estudos mais densos e mais completos como esse que você vai ver aqui. E não se esquece também de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos postados como esse. E depois dá uma olhada aqui embaixo no primeiro link da descrição, que eu vou deixar alguns materiais de estudos, como provas anteriores e até um cronograma que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, olá, aluno Engemarinha. How are you doing? How have you been? What's up? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Poliane Laurentino e estamos juntos aí nessa jornada de revisão dos assuntos de gramática da língua inglesa, né? Já vimos aí conjunções, pronomes, preposições, advérbio, adjetivos, e é chegada a hora então de nós estarmos revisando a respeito dos tempos verbais. Na aula de hoje nós falaremos a respeito do simple past. Lembrando aí aquilo que falei com os senhores nas últimas aulas, né? Quando nós falamos aí de simple past, ou do passado simples, nós estamos falando do tempo verbal, que no caso aqui é o passado, e do modo, que é o modo simples, significando então que se nós pensássemos em uma linha do tempo, né, falando aí de presente, de passado ou de futuro, nós teríamos que em determinado momento ela é chamada de simples porque ela acontece num momento específico dentro dessa linha do tempo, tá? Então, por isso que é chamado de simples. Isso já nos ajuda a entender o conceito inicial do que é o simple past. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso first of all, primeiramente, antes de tudo, vamos lá dar uma lida. The simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. The time of the action can be in the recent past or distant past, and action duration is not important. Eu adoro essa explicação porque ela é bem completa a respeito do simple past. O que ele está dizendo aqui? O passado simples, né? Esse tempo verbal, ele é utilizado para falar sobre uma ação completa. Ou seja, é uma ação que teve começo, meio e fim, num tempo antes do agora. Ou seja, se nós pensássemos aqui na nossa linha do tempo, onde esse pontinho aqui é o agora, essa ação ela vai ter começado e terminado aqui, ou aqui, ou aqui. E é exatamente o que ele fala aqui nessa segunda frase. The time of the action can be recent or distant past, ou seja, pode ser num passado recente ou num passado distante. A duração, it's not important. O quanto tempo levou para o começo, meio e o fim, né, ser realizado na ação, não é importante. Então, o que a gente precisa saber sobre o passado simples? É uma ação que começou e terminou em algum momento do passado. Guarda essa informação aí, porque ela vai ser muito importante para que a gente compreenda na totalidade o que é o simple past. Vamos lá? You always use the simple past when you say when something happened and it's associated with a certain past time expression. O que eu disse aqui? Que você sempre usa o passado simples, né? Quando você quer dizer, quando você fala quando algo aconteceu. Uma vez que essa ação está completa, muitas vezes, quando utilizamos o simple past, a gente quer dizer quando ela aconteceu. E para isso, né, para nós deixarmos claro quando foi que aconteceu, nós utilizamos então de expressões temporais, ou seja, expressões que expressam o passado. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. I sometimes
walked home at lunch. Então, às vezes, eu ia para casa andando, eu caminhava, né, para casa na hora do almoço. Ó, esse at lunch me dá aqui a ideia de quando era que isso acontecia. Isso aqui ainda acontece? Não. Por que não, teacher? Porque é possível afirmar que não. Porque aquele utilizou o passado simples e o princípio do passado simples é que uma ação acontecia e foi completa no passado. I often brought my lunch to school. Então eu sempre trazia, né, o meu almoço para a escola. Cuidado aqui com lunch, não é lanche não, tá? É almoço. Então eu sempre trazia, ainda traz? Não, provavelmente isso nem tá mais na escola, né? Mas por que eu sei? Porque foi utilizado no passado simples. Essa ação já acabou em algum momento do passado. We saw a good film last week. Olha, nós vimos um bom filme, né? Mas foi quando? Na semana passada. Yesterday I arrived in Geneva. Então, ontem eu cheguei aí em Geneva. She finished her work at 7 o'clock. Ela acabou o seu trabalho quando? Às 7 horas. I went to the theater last night. Eu fui ao teatro na noite passada. E uma observação aqui, uma curiosidade sobre a palavra theater, é que ela também pode ser trocada aqui. Esse R pode passar para cá, tá? No inglês americano ele é escrito dessa forma, theater, e também tá certo. People lived in caves a long time ago. Ou seja, há muito tempo atrás as pessoas moravam em cavernas. Ainda vivem, de acordo com o que está dito aí na frase, não mais. She played the piano when she was a child. When she was a child. Então perceba que na grande maioria das vezes nós temos uma expressão temporal de passado, né? Ali um advérbio de tempo que me diz que aquela ação está no passado. E eu tenho essa noção de que a ação ela começa e termina no passado. Tudo bem? Vamos lá. Como é então que a gente vai formar o Simple Past? E aí chama a atenção dos senhores para o seguinte: quando nós estudamos sobre verbos, é preciso que a gente separe entre verbos regulares e verbos irregulares. Bem, o que vem a ser verbos regulares? Como o próprio nome já sugere, o verbo regular é aquele que tem regra para seguir. No caso aí, nós estamos falando da escrita de cada um deles. Os verbos regulares em inglês, eles vão ser aqueles, tá, que nós vamos reconhecer porque todos eles vão terminar no passado com ed. Olha, observe aqui. I studied there when I was 10. Olha, studied. E aí a gente lembra que stud terminou com Y, mas lembra daquela regrinha que palavra terminada com Y, precedida de consoante, retira-se o Y e coloca lá o ED. Tá bem? No caso aqui a gente acrescenta o I por uma questão fonética. They played video game the whole night. Eles jogaram videogame a noite toda. Mas por que aqui que não coloca o IED? Porque antes do Y tem uma vogal. Então, they played, tá? Então, observe que os verbos regulares, eles vão terminar com ED nas suas formas afirmativas, tá? Toda vez que nós estivermos falando de forma afirmativa. Por quê? Lembra aos senhores que os verbos em inglês, eles só são modificados nos tempos simples na forma afirmativa, na forma negativa. E forma interrogativa, nós utilizamos os verbos auxiliares. Vamos lá. I was in Japan last year. Bem, se tem os verbos irregulares, nós temos os verbos irregulares, aqueles que não seguem a regra. No caso aqui, nós temos o verbo be, né? Was, que é um verbo irregular. Então, I was, se fosse no plural, seria I were. She had a headache yesterday. Had é o passado do verbo have. We did our homework last night. We did é o passado do verbo do. E aí aconselho o seguinte, se o verbo ele é irregular, o bacana para você, principalmente se não tiver muito vocabulário, não tiver habituado, aí você vai precisar ver uma listinha de verbo, tá? Estuda por uma lista. Certamente você já viu uma lista de verbo que vem pelo menos ali com 3 colunas, né?
A gente tem aí o verbo na sua forma básica, o verbo no passado e no passado particípio que a gente vai precisar depois. Tudo bem? Então, o que eu posso resumir até aqui? Os verbos no passado simples, na forma afirmativa, eles são conjugados, eles são escritos de maneira diferente. O que você, enquanto aprendiz, precisa lembrar? Que existem os verbos regulares, aqueles que vão terminar ali, todos eles com ED ao final. E os verbos irregulares, que não tem ali uma regra para seguir. E aí, se faz necessário, a gente dá uma olhadinha lá nas listas dos verbos em inglês para aprendê-los. Tudo bem? E se for na forma negativa? Eu já falei para vocês, em aulas anteriores, que o verbo sozinho em inglês, ele não tem autonomia para mostrar em que tempo verbal está, em que modo verbal está. Quem é que faz isso? É o verbo auxiliar, como nós já vimos em outras situações. Qual é o verbo auxiliar do passado? É o verbo did, que na verdade é o verbo do conjugado no passado. Uma outra observação importante para fazer é que verbo auxiliar, ele tem ou não tem tradução? Não tem tradução direta para a nossa língua. Por quê? Se ele é o verbo auxiliar, ele ajuda o verbo principal, dizendo ali em que tempo e modo verbal ele está. No caso aqui é o tempo passado do modo simples. Tá? Então, I didn't study. Opa, tá vendo aqui que não houve nenhuma modificação no verbo? Por que não houve modificação no verbo? Porque eu estou usando o verbo auxiliar, tá? They didn't play the video games. Didn't play. Olha só, o verbo não modifica porque tem o auxiliar, tá certo? Aí, vou pular aqui esse aqui porque esse é uma exceção e já falo deles para vocês. She didn't have a headache yesterday. Ela não teve uma dor de cabeça, ó. Didn't have. We didn't do our homework last night. Nós não fizemos a nossa tarefa de casa na noite passada. We didn't do. Percebe que o verbo principal, todas as vezes que nós temos um verbo auxiliar, ele não é modificado. Isso cabe ao verbo auxiliar. Qual é a exceção? O verbo to be. Ele é um verbo meio enxeridão, sabe? Ele não se mexe ali, não se mete, não se modifica, tal qual os demais verbos. O verbo to be, ele é autossuficiente. Então, a forma negativa do verbo to be é o próprio verbo to be, mas o not já conjugado, tá? No caso aqui, nós temos was not, que vai virar wasn't. Se nós tivéssemos were, né? Were mais not, seria ali word, mas é o único verbo que admite isso, tá certo? Todos os outros vão seguir aí a lógica que eu expliquei anteriormente. Beleza? Vamos lá, tá acabando. E na forma interrogativa, o que a gente vai fazer? Bem, na forma interrogativa, o que nós temos que atentar é o seguinte: nós vamos continuar utilizando do verbo auxiliar. Ora, se vamos utilizar do verbo auxiliar, o que a gente vai fazer com o verbo principal? Nada. Exatamente como você, eu tenho certeza que pensou aí na sua casa. Nós não vamos alterar absolutamente nada no verbo principal. Por quê? Porque a missão de identificar o tempo e o modo cabe a quem? Ao verbo auxiliar. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui, ó. Did you study? Cadê o verbo auxiliar? Eu sei que é o did. Certo? Marquei aqui o did. Cadê o verbo principal? Olha, aqui eu tenho study, aqui eu tenho play, aqui eu tenho live e aqui eu tenho do. O que esses verbos auxiliares eles têm em comum? Bem, eles são iguais, teacher. É o único did que a gente tem no simple past. E o que os verbos principais têm em comum? Eles não têm modificação, eles não foram alterados, tá? Por quê? Porque essa alteração, essa indicação cabe ao verbo principal. Did you study when you were 10? Ou seja, você estudou lá quando você tinha 10 anos? Did they play the video games the whole night? Eles jogaram videogame a noite toda? E aí a gente tem aqui as perguntas, tá? Qual é a nossa exceção? É aquele que é feita com o verbo to be, porque o verbo to be não admite verbo auxiliar. Where were you last year? Onde é que você estava no ano passado? Aqui eu não preciso utilizar o did, porque eu tenho o verbo to be. Tudo bem?
Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aí antes de nós finalizarmos a nossa aula é a seguinte. Perceba que nessas duas primeiras questões, as perguntas começaram diretamente com did. Lembrem-se que todas as vezes que uma pergunta em inglês começa com um verbo, significa que essa pergunta é uma yes ou no question. Por que uma yes or no question? Porque a resposta imediata para essa pergunta vai ser yes ou no, tá? Did you study there when you were 10? Você estudou lá quando você tinha 10 anos? Ou você estudou ou você não estudou? Vai ser sim ou não. A resposta imediata, tá certo? Porém, as perguntas, elas também podem começar com as W8 questions, ou W8 words, como nós já vimos, inclusive, em aulas anteriores. Então, aqui eu tenho why e tenho when. Nesse caso aqui, são perguntas que exigem, né, do interlocutor uma resposta completa. Why did you leave the party at 7? Né? Por que você saiu da festa às 7 ontem? A resposta aqui não pode ser sim. Aqui exige do interlocutor uma resposta completa. Então, só lembrando a vocês esse pequeno detalhe aí na construção das perguntas, tá bom? Então, finalizamos assim a nossa aula sobre Simple Past. Foi um prazer estar com vocês na aulinha de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato. Será um prazer tirar as vossas dúvidas, né? See you next class. Bye, bye! E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!